hoje o IBGE divulgou o IPCA do mês de janeiro, que fechou com uma alta de 0,29% na comparação com 0,44% em dezembro. De acordo com o IBGE, foi o resultado mais baixo para o mês de janeiro desde a implantação do Plano Real em 94. O presidente Michel Temer comemorou o resultado escrevendo no Twitter o seguinte: mais uma excelente notícia na economia, a inflação atingiu 0,29% em janeiro, o menor valor para o mês desde a criação do real. O resultado, segundo o presidente, ressalta que o país saiu da maior recessão da história e segue avançando na direção certa. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o economista e diretor da NGO, corretora de câmbio, Sidney Neme. Sidney, boa tarde mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza. Boa tarde. Boa tarde. O presidente Michel Temer está certo em comemorar, Sidney? Eu seria mais cauteloso, né? O 0,29 é realmente baixo, veio bem abaixo da previsão do mercado, que era 0,41, 0,42. E a sensação que passa é que esse número não corresponde à realidade, que dá a impressão, até hoje conversando com os amigos, o pessoal diz esse IPCA não anda sobre rodas, né? Numa alusão clara em que nós temos tido impactos muito fortes, principalmente na área de combustíveis, que na realidade subiu em média 2,58 em janeiro, e que não estão sendo bem captados pelo índice. Talvez os pesos estejam precisando ser revistos. Mas, de toda forma, como número isolado, sem entrar nos considerandos, foi uma grande conquista. Eu seria mais cauteloso porque eu acho que nós temos aí um cenário um pouco diferente do ano passado. Nós temos esses aumentos de energia, de combustíveis muito fortes, e o nosso PIB é todo transportado sobre rodas. Temos os alimentos que tendem a ter um perfil de elevação de preços mais acentuados. O ano passado tiveram uma queda de 30% nos preços e esse ano não será assim. Então, a gente tem que olhar, mas com um pouco de cautela, né? Sem muito entusiasmo. Naturalmente, o governo ele está atrás de troféus. Então, quando consegue o índice 0,29, o menor do Plano Real, e consegue trazer a Selic a 6,75, a mais baixa, ele arquiva isso como conquistas. Mas é preciso que a gente espere um pouco para verificar se tudo isso tem consistência. E só para ilustrar, o preço do tomate subiu mais de 45% em janeiro e o IBGE acredita que a inflação de fevereiro terá o impacto do material escolar. Mas você falou sobre a taxa básica de juros, Sidney. Será que essa inflação que foi divulgada hoje, pelo menos confirma ou corrobora com o que o Banco Central de novo fez ontem para cortar a taxa básica de juros, ou é possível mais para frente assim que a economia estivesse aquecendo mais? Eu acho que agora cessou. Naturalmente, o Copom deixou um pré-aviso falando das surpresas. É a surpresa se a reforma for aprovada, a reforma da Previdência, e ele terá espaço, então, quem sabe, para fazer mais uma redução. Contudo, eu acredito que seja muito temerário reduzir mais a taxa no momento em que o Fed americano está pré-anunciando que vai aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, o grande fluxo que nós temos hoje de recursos para o Brasil, principalmente a Bovespa, onde a gente verifica essa alta ocorrida relevante, são capitais de investidores especulativos, o que a gente costuma dizer que é capital a risco. Se você sobe os juros americanos e desce o juro brasileiro e tem um pouco de inflação mais acentuada aqui, você inviabiliza as operações de carry trade, que são as operações montadas com base em dinheiro de um país onde o juro é baixo para vir para outro país onde a rentabilidade é alta, e nós podemos ter um movimento reversivo na Bovespa muito intenso e o dólar subir. O dólar subindo naturalmente impacta na inflação. Então esse é um tabuleiro que tem muitas pedras para serem mexidas, não dá para antecipar, a gente vê muitas dúvidas e incertezas e precisa ser mais crítico a olhar esses números todos. Eu entendi que o objetivo da redução da Selic foi de conquistar dados para fazer
vamos dizer, a performance do governo é positiva e tal. Da mesma forma a inflação e tal. Mas isso são conquistas que não têm, eu acho que ainda não tem sustentabilidade suficiente, porque a economia não tem dados sustentáveis. Nós temos indicativos de que a coisa está melhorando, mas me parece que a intensificação a propagação de um sucesso está muito mais intenso do que ele é na realidade. E eu costumo dizer que a intensidade não é o importante é a direção. Estamos na direção certa? Estamos. Se vai ser, vamos crescer tanto ou um pouco menos e tal, mas é importante que estejamos na direção certa. E o que está acontecendo é uma propagação demasiada de um sucesso que ainda não é real. Nós somos um país emergente, o mundo está se acomodando com a perspectiva de redução dessa liquidez exorbitante, e nós vamos sentir isso. E já estamos sentindo. Você vê que a Bolsa teve aquela queda, depois no dia seguinte recuperou, depois no outro dia caiu, hoje abriu em alta e já está em baixa. Nós vamos ter um movimento reversível na Bovespa. O capital estrangeiro, com esse cenário de queda de juros aqui, subida de juros lá fora, e nós com problemas fiscais e com um problema muito sério que não tem sido pontuado com a dimensão que provavelmente terá, que é o eleitoral, nós somos um risco. E é provável que o investidor estrangeiro comece a se retirar. A Bovespa caindo agora 0,98% e o dólar comercial subindo 0,47%, cotado a 3,29%. É mais ou menos isso que você está explicando. O dólar foi alguma coisa utilizada pelo governo ao longo do ano passado, administrando com swaps, com linhas, com recompra para o sistema não puxar a taxa, e que não permitia também que o preço dos alimentos subissem, né? Porque os alimentos exportáveis se baseiam na taxa do dólar. Se o dólar subisse, ia impactar aqui internamente. Agora, este ano não vai acontecer isso, o dólar vai subir. Vai subir e nós vamos ter um movimento de saída do país de grande parte desses investidores, porque as operações de montagem de carry trade vão ficar desfavoráveis. Sidney Neme, diretor da NGO Corretora de Câmbio, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pelas explicações aqui na Jovem Pan. Um abraço para você. Muito bem, Tiago, um abraço.